Os companheiros, eu vou ter que resolver um assunto de última ordem aqui. Mas boa reunião para todos aí, boa discussão. Participe da próxima. Você vai ter que nos deixar, saiu. Já foi. Tá bom? É, Eu tô pronto aqui na hora que vocês quiserem começar. Tá gravando já. já tá funcionando, né? Já tá gravando, né, aula? Tá, desculpa, viu, gente? Vamos. Nada não, mas aí a gente tá reunido outra vez, né? Para poder falar sobre esse Tem livro uns que problemas. Nós. é muito importante, né, pro pensamento crítico. Vou estar falando aqui com o Bruno Filene, aqui, se ele puder retornar também depois, se ele conseguir retornar, parece que ele está tendo alguma coisa lá de evento na casa dele. A gente inicia aí, a gente já via na última reunião que foi já, acho que já tinha um mês, já estava fazendo um mês na última reunião, e aí a gente inicia para começar dessa parte que a gente parou, que é, creio eu, é sobre a prescrição não dá título à propriedade, que é no terceiro capítulo, lá na página geral, a página 80, e a gente pode estar dando seguimento a partir disso. Aí eu vou estar fazendo apresentando aqui o texto, né? A gente já começar a trocar ideia desse primeiro parágrafo. E aí, tá como o Alan falou, a gente está sendo gravado também para a gente estar compartilhando com companheiros aí que não puderam participar hoje, né? Mas que é muito importante a gente estar passando aí essa discussão para eles. Apareceu para vocês aí que está gravando? Apareceu, Alan, está gravando. Muito bom. Eu vou estar aqui fazendo aqui a apresentação, apresentando aqui o texto. A gente já inicia. Apareceu aí, tranquilo para todo mundo? Sim. Beleza. Então, a gente tinha parado mais ou menos por aí, né? Mais ou menos era aí mesmo que a gente tinha visto, né? E o subtítulo é A Prescrição não dá título à propriedade, né? Que me parece que no início ele vai estar falando sobre o direito, né? Direito de propriedade. Mas esse prescrição aqui eu tive a curiosidade de pesquisar. E esse prescrição aí, ele, na jurisdição, no mundo jurídico, se dá a partir de perda jurídica, mas essa conotação, não sei se ela é bem levada para essa situação aí. Não é bem perda, viu, Rogério? Prescrição é quando... Pode ser, de um lado perde, mas do outro ganha, né? É quando adquire através do tempo uma propriedade. Por exemplo, eu sou o proprietário de uma terra e aí você é quem está com a posse, né? Você é quem está possuindo a propriedade. E aí a prescrição é que depois de um tempo tu pode requerer ali... Não é bem depois de um tempo, é que se eu entrar na justiça requerendo a minha propriedade, tá? E depois de um tempo não se teve andamento no meu processo, eu perco o processo por prescrição. É isso. Então, no caso, o possuidor, ele consegue o direito da propriedade por prescrição. Né? Então, o que o Proudhon vai falar aí é nesse caso, como se o possuidor ali, quem tem a posse da propriedade, ele ganha o direito da propriedade porque o requerente, né, seja
seja lá quem for, se isso, o Estado ou outro proprietário privado, né? Acabou o tempo ali de recorrer, o processo prescreveu e agora a propriedade é minha, entendeu? Uhum. Então é nesse caso aí que ele... Por exemplo, quando eu falei perca, mas é pelo lado do proprietário, né? Que ele vai perder. Por exemplo, se tem uma posse, né? E é difícil explicar. Por exemplo, é mais usual assim quando a gente tem um processo, né, Alan? Um processo e você vai recorrer a um processo e aí ele dá a prescrição que eles falam, né? E aí ele prescreveu, você já não pode mais recorrer àquele processo, não é mais ou menos isso, né? E é no mundo jurídico que isso acontece. Isso dá muito com político também, né? Por exemplo, eu entro com o impeachment do Bolsonaro ali. Daqui a pouco dá 10 anos ali o Bolsonaro no poder e o impeachment morreu, acabou por prescrição, né? Ou seja, não tem mais validade, prescreveu, é isso. É usual nessa questão que ele vai desvalorizar a terra. Isso. Aí ele trata do código, né? Código, ele vai se situar aí. Eu gosto da primeira frase ali, da primeira linha desse. Uhum. Esse segundo parágrafo aí que ele vai falar sobre código define prescrição assim: o processo de ganhar e perder através do lapso de tempo. É o que a gente está falando mesmo. É um processo de ganhar ou perder a partir de um lapso de tempo. Ao aplicar essa definição à ideia e crenças, podemos usar a palavra prescrição para denotar o preconceito eterno em favor de velhas superstições, qualquer que seja o seu objetivo. Pode ir falando sobre isso aí, Alan. Eu vou pegar aqui um celular para mandar mensagem aqui pro companheiro Bruno para ver se ele retorna. Desse primeiro parágrafo ainda, né, eu acho bacana que o Proudhon traz aí que esse direito de propriedade é a origem do mal na Terra, né? Na verdade, a gente está estudando num outro grupo as questões de Rojava, né, da questão ali do Oriente Médio, e pelo que a gente tem de entendimento, a propriedade privada, ela surge, né, ela tem origem ali com o Estado, com o patriarcado, com exploração animal, né, porque a gente tem a domesticação de animais aí junto. Então, também a questão da escravidão. Então, vem tudo isso junto com a propriedade privada, né? É que o Proudhon, ele foca justamente na propriedade, como se todo o resto derivasse da propriedade, né? Como se todas as outras opressões viessem por causa da propriedade. Mas hoje, pelo menos, eu tenho esse entendimento que surge tudo ao mesmo tempo, tudo está ligado de forma intrínseca. Não tem como a gente dizer que se não houvesse a propriedade, não teria também o resto, né? Porque um depende do outro, sabe? E aí ele diz que a propriedade é esse feitiço fatal aí, né, no intelecto. Ou seja, ele enxerga a propriedade como algo que surgiu para ludibriar ali a mente, né, das pessoas daquele período mais ou menos 4.000 anos antes da Era Comum ali, junto com o nascimento das primeiras civilizações ali na Mesopotâmia. E aí ele diz que isso surgiu para deter o progresso do homem em direção da verdade. Ou seja, a propriedade nasceu de uma mentira. Ela nasceu do direito, né, de um homem explorar o outro. A propriedade nasce da opressão, nasce da desigualdade social. Então, enquanto uns detêm a posse da propriedade privada ali, os outros entram com trabalho e não tem mais nada. Então, o Proudhon enxerga isso como algo que surgiu para deter o progresso do homem. Ou seja, na visão do Proudhon, se não existisse propriedade privada, se a propriedade fosse comunal, se todas as pessoas tivessem acesso às terras, nossa sociedade seria muito mais evoluída, cientificamente, tecnologicamente e tudo mais, né?
Então, o Proudhon enxerga isso como esse barramento do progresso humano. E ele continua, né? Pode continuar. Então, só para encerrar, ele continua dizendo também que as barbáries elas foram justificadas pela propriedade. Né? Ou seja, o fato de uma civilização subjugar a outra por causa da posse da terra ali, da propriedade. Isso na visão do Proudhon, né? Obviamente. E isso até hoje, né? Então, também, se a gente for pegar o exemplo dos bárbaros invadindo ali o Império Romano, era por conta da propriedade, na visão do Proudhon ali. Então, a propriedade serve para justificar o injustificável, ele diz. Massa. Ira quer colocar alguma coisa sobre essa questão aí? A Mônica também, pode ficar à vontade. Tá escutando? Tô, beleza. Então, é verdade, esse negócio aí de escravidão por meio da propriedade é algo que se vê até hoje, principalmente na África. Eu lembro de ter visto um vídeo de uma das maiores investidores em escavação, em mineração. Ela falou que o máximo que ela pagaria para um cara lá trabalhar seria $2 por dia. Uma época que o dólar estava valendo R$ 3. E eles utilizam disso, eles vão lá, se apropriam daquelas terras produtivas, obrigam as pessoas de forma indireta a trabalhar lá, porque essas pessoas não têm o que comer, vão acabar se sujeitando a isso. E eles exploram todos os minérios lá e manda para países desenvolvidos, para a China, para fabricar celulares e manter todo esse sistema imperialista, globalista. Posso te fazer uma pergunta aqui? Pode. Tu disse que era ANCAP, né? É. De que forma que os ANCAP enxergam essa questão da propriedade? Eles enxergam que é válido você fazer qualquer coisa com a sua propriedade. Mesmo que o fato de você ter aquela propriedade prive outras pessoas de ter acesso a outras coisas, eles acham isso válido. Eles justificam através da ética argumentativa Hopiana e do homeschooling. Tens. Mesmo eu mostrando que é imoral para eles concordando que é imoral, eles continuam apoiando, como se fosse um dogma. Mas é um dogma liberal isso, né? Pro John Locke, o direito à propriedade era o direito universal humano, né? Tá na Declaração dos Direitos Humanos isso. No liberalismo, o direito à propriedade é um axioma, ou seja, isso nem é discutido. Mas não tem como derivar eticamente sem cair na guilhotina de Hume. Que é praticamente você pega um conceito arbitrário que é a propriedade e coloca como se fosse um axioma, sendo que não. Foi algo totalmente criado pelo homem, sem nenhum embasamento descritivo. Obrigado. A Mônica também, se quiser colocar alguma coisa, pode ficar à vontade. A gente vai dando prosseguimento aí.
Tem essa questão aí, ó, que ele fala sobre, mais à frente, sobre a reforma evangélica de Martinho Lutero, né? Que ela vai, que ele vai dar ênfase que a propriedade ela sempre existiu, né? E sempre haverá de existir. Vai falar que na reforma evangélica isso aconteceu, no meio da filosofia, né? Com esses autores aí, quando Galileu, Descartes, Pascal e seus discípulos reconstruíram a filosofia e a ciência, houve prescrição em favor da filosofia aristotélica, quando nos nossos países, em 89, exigiram liberdade e igualdade. Ele vai dizer que todas essas situações, elas sempre existiram. E dá para ver que a propriedade é um elemento fecundo, né? Dessa desigualdade social que ele vai dizer aí. Mas isso é um elemento aí. Alguém mais falar sobre esse ponto aí da reforma evangélica, reforma protestante? O que dá para dizer sobre isso, né? Vocês já chegaram a ler o Max Weber, a ética protestante, o espírito do capitalismo? Né? Pode ir, vai. Não, essa reforma evangélica, ela nasce já com esse viés liberal, né? É o viés liberal com a doutrina cristã. Ou seja, eles conseguiram pegar o pior da religião com o pior do liberalismo e fazer por que existiu? De onde que veio essa reforma evangélica aí, né? Segundo Max Weber, foi para santificar o trabalho. Tanto que o Weber pega as traduções ali do Martinho Lutero em relação à Bíblia e ele dá outra conotação para o trabalho, né? Ele traduz com outras palavras. E aí ele consegue dar essa divindade para o trabalho, né? Até hoje nós temos alguns ditados aí, né? De que o trabalho é sagrado. O trabalho dignifica o homem, né, Alan? Isso, exatamente, né? Até hoje está no nosso senso comum aí, de que... Mas essa não é a forma também que o capitalismo coloca, né? Diversas vezes a gente vê os vídeos aí, ganhe dinheiro sem trabalhar, naqueles vídeos de internet, né, de mineração e ficar investindo em bolsa. A verdade é que todo mundo procura ganhar mais dinheiro com o mínimo de esforço. E para o Proudhon, como que é ganhar dinheiro com o mínimo de esforço? É explorar o trabalho alheio, né? Só tem... O Kropotkin vai dizer que só existe uma forma do homem ganhar 1 milhão, que é explorando o trabalho do outro. Não existe nenhuma forma de uma pessoa sozinha, sem explorar o trabalho de ninguém, conseguir chegar no 1 milhão, seja lá de qual moeda, né? Então, essa reforma evangélica, ela também surge para derrubar o princípio da usura, né? O pecado da usura da Igreja Católica. Então, o que acontece? Naquela época, os judeus estavam lucrando muito, porque para eles podiam emprestar com juros. Os católicos não, porque a Igreja condenava. Tanto que os Médici, tiveram vários Médici enforcados ali, né? Na época do Renascimento, que foi a ascensão ali cultural, econômica da burguesia. E aí essa reforma evangélica, ela surge para dizer que não, a usura não é pecado. Tanto Martinho Lutero quanto João Calvino, eles falaram, não pode ser pecado. Ou seja, era a religião que a burguesia precisava. Tanto que a burguesia inglesa, que foi onde surgiu ali também a Revolução Industrial, né? A burguesia inglesa foi a primeira que adotou o protestantismo evangélico, né? Que é na forma do anglicanismo, com o rei Henrique VIII, se eu não me engano. Eu acho que ele foi 8º.
Ou foi o sexto? Eu sempre esqueço. Deixa eu ver. É o oitavo, foi Henrique VIII. É o oitavo. E isso permitiu com que a burguesia inglesa pudesse acumular capital para poder dar início ali à Revolução Industrial. É mais uma mudança de cultura, né? Os protestantes ele têm essa ideia de acúmulo de riqueza, né? Tanto é que nesse período que vão começar aí, eles vão tratar como um período de acumulação, criar poupança, mesmo poupar o dinheiro, né? Isso no judaísmo, isso também me parece que eles fazem, mas no protestantismo do cristianismo, isso ocorre muito, eles vão começar a acumular riqueza nesse período aí. E que vai acontecer no Reino Unido, né? Pegar todo o Reino Unido, os países ali, País de Gales e outros mais. Isso, o judaísmo ele não conseguia acumular porque os católicos iam lá e tomavam deles, né? Quando eles acumulavam, os cristãos das cruzadas foram lá e saquearam os judeus. Né? Depois, com a crise de 29, os judeus que tinham acumulado, os nazistas foram lá e tomaram dos judeus também, né? Assim, os maiores casos. Na época do Renascimento também, os judeus eles sofriam bastante na mão das leis católicas ali de Veneza, né? Aquela região. Verdade. E aí o Proudhon... Quer falar? Pode falar. O Proudhon diz que toda propriedade necessariamente se originou na prescrição. Ou seja, não existe nenhuma propriedade que tenha vindo de um direito legítimo ali, se a gente for analisar a origem. A gente sempre a gente sempre vai enxergar que alguém conseguiu o título da propriedade ali por causa da prescrição, porque é através do tempo, de antes de registros de cartório e tudo mais, aquela propriedade era minha, então é prescrição. Não tem outra forma aí, né, para o Proudhon. Então não faz sentido também se a prescrição está na origem da propriedade. Isso seria uma própria contradição da propriedade. E aí ele pega os argumentos liberais e ele coloca em contradição os próprios argumentos liberais, porque ele diz aí que são duas formas do mesmo princípio. Ou seja, fica andando em looping aí, né? Se o direito à propriedade é um direito prescrito. Trazendo para a nossa realidade aqui, no século XXI, isso ocorreu muito no século XX. Em Goiás mesmo, a gente pode trazer com o Império dos Caiados, né? Que vocês possam ouvir aí em outras partes do Brasil, né? Em Goiás, a gente teve muito isso do pessoal, somente essa família, Caiado, Bulhões, e Fleury, que é uma família aqui de Goiás também, eles faziam muito isso. Eles utilizavam a grilagem, né? A grilagem para poder conseguir a posse das terras de pessoas. A falsificação, né? O armamento, a coerção. Eles faziam a coerção, né? Eles faziam muito a partir disso e retirava os pequenos fazendeiros e pegava as terras. Então, isso foi o que fez muito no século XXI, nessas grandes famílias, ter grande quantidade de terra. Hoje em dia, o Brasil é um dos países que tem mais concentração de terra, né? Em poucas pessoas, poucas famílias aí. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não fez a reforma agrária, né?
É que não tem nenhum tipo de reforma agrária, exatamente. Nunca tivemos. A senhorinha ali atrapalhou a reforma agrária do Lula. Não sei se chegaram a ver esse meme, hein? Uhum. Podemos ir mais para frente? Bora, bora. Beleza, então, tudo ok, né, Kira e Mônica? Eu vou mais para frente, então. E aí ele vai tratando aí, né? Aí ele vai dizer lá sobre... ele vai cair mais no campo da filosofia, né? Da imaginação, Salomão e Pitágoras. A imaginação estourou-se em adivinho de leis sociais e psicológicas. Aí ele vai tratar mais sobre elementos filosóficos, né, da prescrição no ramo da filosofia. O Proudhon, ele recorre à filosofia, né? É, Ele para traz para poder esse campo. abordar isso, né? Sim, na verdade é necessário para ele poder fazer essa crítica da propriedade, né? Porque se pegar o livro inteiro, na verdade, ele diz isso, né? Se pegar o princípio da propriedade e do roubo, para ver roubo precisa de propriedade. E aí cai no campo da lógica, né? Caindo no campo da lógica, tem que recorrer à filosofia. Então é por conta disso que ele precisa recorrer para a filosofia para poder provar que a propriedade é um roubo. Porque também é através da filosofia que a propriedade se legitima como direito. É por isso que ele recorre aí também à época de Aristóteles e tudo mais. E eu acho muito interessante que ele pega um filósofo liberal, no caso, o Francis Bacon, né, para dizer que tudo isso que a gente que faz a gente acreditar que a propriedade é um direito, nada mais é do que o simples preconceito. Um preconceito linguístico, um preconceito lógico. A gente acaba acreditando nisso porque nós fomos condicionados a isso. E é difícil a gente imaginar algo fora disso. É por isso que o Proudhon recorre à filosofia, hein? Exato. Ele vai falar aí sobre o Código Civil, né? O Código Civil que eu já tinha citado antes, né? Anteriormente. Acho que até no capítulo anterior, né? Ele já tinha tratado isso lá no capítulo 2, se não me engano. E, e aí ele vai dando essa situação enquanto isso. Ele vai dizer assim, outra razão pela qual a prescrição não pode ser apresentada em favor da propriedade, uma razão emprestada da jurisprudência, é que o direito de possuir bens imóveis é uma parte de um direito universal que nunca foi totalmente destruído. Mesmo nos períodos mais críticos, e o proprietário, para recuperar o poder de exercê-lo plenamente, tem apenas que provar que sempre o exerceu em parte. Essa questão do proprietário ele ter poder, isso é muito evidente, né? Tanto que em momentos críticos, né, dessa situação do proprietário, na crise de 29, por exemplo, né, quando o proprietário perde a sua propriedade, o seu bem, ele perde também o poder, né, o que ele haveria de ter poder ali, enquanto meio social.
Querem comentar mais sobre isso aí? Eu acho que tem dois momentos na história que ilustram bem isso, né? Uma é a questão do John Law, né? O John Law foi o primeiro ali na história que percebeu que a moeda, no caso o dinheiro, né? Ele não poderia ser no lastro ouro, como o Hume defendia, por exemplo, né? Ele dizia que deveria ser lastreado em terra, porque a terra é algo abundante, finito e estável. O John Law percebeu que a terra seria muito mais estável do que o ouro, porque o ouro estava sujeito, né, a desastres, a guerras, a roubos, enfim, né, diversos. No filme do 007 ali, o GoldenEye, se eu não me engano, ele joga radiação no ouro, né, no banco, tipo, inutiliza o ouro ali por milhares de anos. Então o ouro tem esses problemas aí que o John Law viu que na Terra não teria. Então ele começa no Banco da França, e interessante ser na França isso, né? Porque na França é o palco de diversas revoluções sociais, né? Na Inglaterra foram as revoluções econômicas por parte da burguesia, mas na França foram as revoluções sociais, né? Tanto liberais quanto socialistas. Então, no Banco da França, através da terra, o John Law consegue enriquecer da noite para o dia ali. E também tem a primeira... Não foi a primeira bolha, mas foi a mais significativa, né? A bolha de Mississippi. Não sei se vocês conhecem aí a questão da bolha de Mississippi. O Zancap costuma discutir sobre a bolha de Mississippi, Kira? Não, costumam discutir sobre a bolha de 29. Então, a bolha de Mississippi, o Adam Smith chega a criticar isso no livro A Riqueza das Nações. Né? Foi uma bolsa oriunda da especulação imobiliária, que deixou milhares de franceses ali pobres de um dia para o outro. E o outro exemplo mais recente é a crise de 2008, né? A crise de 2008 lá nos Estados Unidos, ela foi oriunda também da especulação imobiliária. As pessoas, para conseguir crédito, elas penhoravam ali as terras, né, as propriedades. Até que chegou num momento insustentável ali e que estourou a bolha e, de novo, milhões de pessoas ali perderam sua propriedade, né? Perderam sua casa e teve um aumento exponencial de pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade. E é provável que aconteça outra bolha, principalmente agora no Brasil, onde tem gente que o plano de vida dela é juntar um dinheiro, comprar uma casa e botar para alugar e nunca mais precisar trabalhar. Só que aí fica insustentável, um monte de gente fazendo isso, ninguém gerando riqueza. Verdade. Uma hora história. Eu tenho a visão de que estoura primeiro o problema dos empréstimos, né? Os empréstimos bancários. Porque com a inflação aumentando, a crise, desemprego, vai chegar uma hora que as pessoas não vão ter condições de pagar esses empréstimos bancários e os bancos vão precisar recorrer ao Estado. O Estado vai ter que injetar dinheiro nos bancos e aí a situação vai se agravar até que isso também ocorreu, né, em 2008 nos Estados Unidos.
Banco é a O que tem ocorrido, instituição mais podre que tem, que ganha dinheiro com a pobreza dos outros. o que tem ocorrido com a Evergrande, né? A Evergrande é aquela empresa chinesa, né? E eles é uma empresa imobiliária e eles iam estar com grande dívida e aí eles vão ter que pedir auxílio ao governo chinês para poder injetar dinheiro. E isso também pode ser uma cisão. Mas nos Estados Unidos já ocorreu várias vezes, né? Com a crise aí agora do início do século, né? A General Motors também teve que recorrer ao governo. A gente está numa situação bem complexa, bem complicada mesmo. Beleza. Aí ele vai continuando a tratar disso, como a gente tinha falado, ele recorre à filosofia, né, para poder estar dando explicações sobre isso, enquanto a propriedade, enquanto a prescrição. E ele vai tratando os outros elementos. Ele vai dizer agora sobre método, né? Ele vai dizer, mas eu deveria ser criticado ao meu método e o leitor teria o direito de me acusar de charlatanismo e má fé, se eu não tivesse mais nada a avançar em relação à prescrição. Mostrei, em primeiro lugar, que a apropriação de terras é ilegal e que, supondo que seja legal, deve ser acompanhado pela igualdade de propriedade. Mostrei, em segundo lugar, que o consentimento universal não prova nada a favor da propriedade. Aí ele vai dizer mais sobre o que ele tem feito no texto, né? Como que ele vai dizer se a propriedade da forma que ela está sendo executada, né? Que ela está sendo trabalhada, ela está de forma ilegal, e que se a propriedade ela não ganhasse esse elemento de compartilhado, né? Ela seria elemento fecundo para desigualdade, como a gente às vezes teve. Viu, Rogério? Algo que é muito interessante do Proudhon, eu não vi dessa forma em nenhum outro filósofo. Para mim, ele foi o primeiro ali que botou em xeque todas essas questões dogmáticas que a gente tinha como verdade até então. É óbvio que a Idade Moderna coloca em discussão tudo que vem de antes, né? Toda a questão da filosofia ocidental clássica ali. O Kant é um também que bota isso em discussão, que remonta. Mas, por exemplo, o Proudhon foi o primeiro que eu vi assim que, por exemplo, disse que a gente não pode admitir como um pressuposto que existe, como o Descartes colocou, né? E nem como um postulado, que foi a questão do Kant. Então, se vocês pegarem para ler a introdução da contradição do sistema econômico, é isso que ele está dizendo. Ele coloca a questão de Deus em... Ele não coloca nem em discussão, ele já bota que não tem como discutir, que não existe, sabe? E aí, se Deus não existe, o que mais que vem como verdade absoluta aí que a gente tem como verdade que não é, né? E quem vem depois que também faz isso é o Nietzsche, por exemplo. O Nietzsche é outro que vai pegar tudo também e vai colocar em discussão. E aí depois vem Bakunin, né, também dizendo que Deus não existe, o próprio Marx. Mas pelo que eu compreendo, o Proudhon foi o primeiro ali que
que botou todos esses dogmas, toda a filosofia de ponta cabeça, que disse, não existe esse dualismo entre materialismo e idealismo. Não, isso não existe, isso foi inventado, isso é uma criação humana, e a criação humana está sujeita à falha, né? Isso não é a realidade não pode ser isso. O ser humano, e aí é óbvio, né, que também tem bastante influência de Kant, né, em relação à compreensão da realidade. Mas então, como eu enxergo que o Proudhon faz essa defesa aí da propriedade como um roubo no livro, é justamente isso, colocando em xeque todos essas premissas, esses postulados que a gente tem até então na história. É por isso que ele fala sobre isso aí, né? Tipo, qualquer um pode me acusar aí de má fé, de charlatanismo. Mas não é charlatanismo que o Proudhon faz. Ele simplesmente diz, não vamos aceitar mais o que é verdade, porque essa verdade que está nos sendo imposta, ela está nos sendo imposta pelas classes dominantes há milênios, sabe? E é isso que ele diz. É por isso também que o Marx vai dizer que essa foi a primeira obra do socialismo científico, porque ele consegue demonstrar, utilizando a ciência da época, né, a ciência atual da época, de que a ciência, ele utiliza a ciência para dizer que a ciência que eles acreditam não era ciência, saca? É genial isso que o Proudhon está fazendo nesse livro. Beleza. Aí ele vai tratando mais sobre alguns autores, né, como Dunoud, eu não sei se a pronúncia é essa, esse autor eu nunca havia ter visto. Ele vai tratando como que eles tratam o que é prescrição, né? Depois ele vai falar sobre Toller, que é ele vai dizer lá em sua lei civil. Do Dunoud ele vai dizer que parece repugnante a equidade natural que não permite que ninguém prive outro de suas posses, sem o seu conhecimento e consentimento, ou se enriqueça às custas de outro bem. Mas, como muitas vezes acontece, na ausência de prescrição, aquele que honestamente ganhará sentido expulso após a possessão prolongada, e mesmo que aquele que tivesse recebido uma coisa de seu dono legítimo, ou que tivesse sido legitimamente dispensado de todas as obrigações, seria, ao perder o seu título, passível de ser despojado ou submetido novamente. O bem-estar público exigia que um termo fosse fixado. Aí ele vai tratando de direito civil do Toller. Ele vai dizer que em seu lei civil diz para que a questão da propriedade não fique por muito tempo instável e assim prejudique o bem público, perturbe a paz das famílias e a estabilidade das transações sociais. A lei fixou o momento em que todas as reivindicações serão canceladas e a posse recuperará a sua antiga prerrogativa através de que sua transformação em sua propriedade. Aí parece que ele vai tratando mais sobre os autores, né, Alan? Que eles vão dizer sobre prescrição, lei civil, né? Sobre esses autores aí. Ser sincero contigo, eu procurei todos esses autores aí no Google, muitos eu nem achei, viu? São bem desconhecidos, né? Dunoud e Toller. Eu nunca havia ouvido falar desse mesmo, não. O Lei Civil parece ser um livro do Toller.
Então, ele pega, eu só vi, na real, uns nomes franceses aí, né? Aí você vai pesquisar esses nomes aí da outras famílias que não tem nada a ver com economia, com direito. Eu acho que muitos desses aí caíram no esquecimento já, porque eram irrelevantes mesmo. Proudhon destruiu muito teórico fajuto aí nessa época. É verdade. É verdade. Aí ele vai dizer lá, assim, na opinião dos autores, a prescrição é um meio de preservar a ordem pública, uma restauração em certos casos de modo original de adquirir a propriedade, uma ficção de direito civil e que deveria toda a sua força, deriva toda a sua força da necessidade de resolver diferenças que de outra forma nunca terminariam. Pois como diz Grotius, o tempo não tem poder para produzir efeito. Todas as coisas acontecem no tempo, mas nada é feito pelo tempo. Prescrição, o direito de aquisição através do lapso de tempo. É, portanto, uma ficção da lei, convencionalmente adotada. Quem deu uma olhada aí nessa parte aí, puder falar para a gente? Do que ele vem tratando, né? Ele vem falando sobre os autores, né? Esses autores que vão abordando esse tema, respondendo eles, né? E aí ele vai... o Grotius, ele ainda é conhecido, né? O Grotius ainda é relevante. Ele era do século XVI ali. Mas o restante eu não consegui achar muita informação, não. E aqui ele vai dizer que é o que a gente tinha visto, né? Toda propriedade se originou na prescrição, né? E a prescrição é esse elemento que vai ser fecundo na criação da propriedade, né? Enquanto, como diz os latinos, em usurcapião, isto é uma posse continuada. O uso capião na nossa linguagem fica mais fácil de entender, né? Exato. Quem não sabe o que é? Quer dizer, os mais velhos com certeza sabem. Já ouviu falar disso aí, Kira? Sim, eu vi. É uma lei, né? Sempre surgiu como piadinha, né? Tipo, se eu pego um livro emprestado aí com o Rogério, por exemplo. Deu 5 anos, eu não devolvi, eu falo, olha, desculpa, mas já é meu por uso capião, meu filho. Prescreveu, né? Isso, mas o uso capião para nós é mais fácil de compreender porque é popular, né? Prescrição é mais jurídico, mais técnico. Mas esse termo ele não está sendo usado mais, não, o Alan. É mais antigo mesmo. Pessoal, aqui, pelo menos em Goiás, aqui, eu já vi o povo falando, mas é assim... Minha avó falava, eu já vi já. Meu tio, mas assim, o pessoal, mas agora eles não usa mais. Mas se a nova geração tá ouvindo aí, tá de boa. Mas é isso, né? O que o Proudhon diz é que ele consegue demonstrar, né, através de toda essa argumentação lógica aí, de que a prescrição é uma ficção da lei. Ou seja, a prescrição está para o direito,
assim como a fé está para a religião, né? Ele é aceito, mas ele não é aceito de forma legítima, é aceito num ato de fé. Né? Beleza. Aí ele vai relatando sobre isso. A parte que é bem interessante. A Mônica fez uma pergunta aí, não sei se ficou tranquilo. É que assim, a Mônica perguntou se o Proudhon ele rompe com a metafísica, né? É que a gente tem o entendimento que quem faz a crítica à metafísica é o Hume, né? Quando ele critica a causalidade, quando ele questiona a causa e efeito que é aceito pela metafísica desde a filosofia clássica, né? Ou filosofia antiga. E aí depois o Kant pega essa crítica do Hume e aprofunda nos estudos dele, né? E aí o Proudhon, quando ele pega, influenciado também pelo esse idealismo alemão, e aí o Proudhon ele pega e desconsidera a metafísica da forma que ela é, né? Porque o Kant ele não rompe com a metafísica kantiana existe, né? De uma forma mais estruturada, sem a questão da causalidade e tudo mais. Mas é depois, na idade da filosofia contemporânea, principalmente ali com os existencialistas, é que a metafísica surge novamente, né? E aí vem bem mais estruturada, né? Porque o que é a metafísica? A metafísica seriam as estruturas mais básicas da realidade, né? Essas estruturas básicas da realidade que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue provar, né? Mas que elas existem. Então, quem vai dar base para a metafísica contemporânea é o Leibniz, né, com os estudos matemáticos dele. É bem interessante isso. Estava lendo o Sartre para entender isso aí melhor. Alan, você concluiu? O seu microfone ficou... Eu botei mudo aqui que minha filha tá agitada. Mas eu concluí, sim. Beleza. E eu acho que sim, Mônica. Eu acho que foi sim. Foram o Proudhon e o Bakunin que romperam com a religião. Porque até então a religião sempre foi aceita, né? E aí o Nietzsche vem depois, né? O período da escolástica fica bastante evidente isso, né? Depois, né? Que a religião ganha um elemento estrondoso, né? Um potencial gigantesco dentro da filosofia, né? Fica muito fundamentado. Que é o ponto auge, né? Eu acho que é o ponto auge, né, o Alan? A gente pode falar que a escolástica, né? É o ponto gigantesco nesse pensamento filosófico enquanto é religioso, né? Dominou o mundo ocidental, né? Beleza. Aí ele vai tratando também, né? Ele faz um questionamento aqui que eu havia visto. Deixa eu achar aqui. Continue a posse por enquanto tempo quiser. Continue por anos e séculos. Nunca poderá dar duração. Essa aqui, ó. O poder de transformar o usufruário em um proprietário, né?
a posse, né? Quem trabalha na terra, a pessoa que usa, né? Se eu não me engano, ele está se referindo a isso. E aí a gente trazendo para os tempos de hoje seria uma, uma mudança, né? Colocar a pessoa que tem trabalhou na terra, né? Você usou a terra para ser o proprietário dessa terra aí. Isso é diferente em outros lugares. Por exemplo, se a gente for tratar disso na China, né, essa questão da terra na China, ela é bem diferente, porque na China a pessoa ela não tem a propriedade da terra, né? Ela não pode comprar a terra, né? Ela apenas, a terra, não, o imóvel ali, a pessoa, ela dá uma quantidade de dinheiro, né, por partido. E aí a pessoa usa, né, a terra por determinado tempo. Mas o partido dele, ele vai organizando a moradia da população também. É diferente. Ele vai dizer assim, por que a lei criou a propriedade? Prescrição era simplesmente segurança para o futuro, porque a lei tornou isso uma questão de privilégio. Aí são perguntas, né? Que vão ser feitas. Viu, Rogério? Sim. É que assim, tu tá pegando a propriedade domiciliar, tá? No caso, quando o Prudão fala em propriedade, a gente tem que ter em mente também que é a propriedade dos meios de produção, tá? Então, as fábricas da China, elas já seguem uma lógica mais de propriedade privada, né? Mas sim, a visão da propriedade domiciliar está certa. E tanto a propriedade de terra, né? Porque a propriedade de terra ela também é uma propriedade de meio de produção, né? Enquanto ela exerce uma produção, né? Produção agrícola ou qualquer outro tipo de produção, ela também é uma propriedade assim como uma fábrica, né? É no meio urbano também, assim como esse outro contexto. Bem, então ele vai dizer assim, que assim a origem da prescrição é idêntica à própria propriedade, e uma vez que esta só pode se legitimar quando acompanhada de igualdade. A prescrição é apenas mais uma das 1000 formas que a necessidade de manter essa preciosa igualdade assumiu. E assim não é inclusão vã, nem inferência absoluta. A prova está escrita em todos os códigos. E, de fato, se todas as nações, por seu instinto de justiça e sua natureza conservadora, reconhece a utilidade e a necessidade da prescrição, e se o propósito deles era guardar os interesses do possuidor, não poderiam fazer algo pelo cidadão ausente, separado de sua família e do seu país, por comércio, guerra ou cativeiro, e em nenhuma posição de exercer o seu direito de possessão. Aí um trecho aí só para a gente ilustrar o momento, né? Para abordar enquanto isso aí. Olha, ele vai tratar do autor lá de novo, né?
vai falar sobre como ele percebeu a dificuldade, né? Alguém deu uma olhada nessa parte e puder falar para a gente? Aqui mais referente sobre o Brutus. Aqui ele vai dizer também sobre a alma cristã, onde está o homem, ele diz, com uma alma não tão cristã, que por um pouco ele perpetua a transgressão de um possuidor, o que inevitavelmente seria o resultado se ele não consentisse em abandonar o seu direito pelo eterno. Eu sou esse homem, embora 1 milhão de proprietários deva queimar por ele no inferno. Eu coloco a culpa neles por me privar da minha parte dos bens deste mundo. A essa poderosa consideração que Brutus reencontra, é melhor abandonar um direito contestado do que ir à lei. Aí ele vai dizendo isso, sobre esses elementos aí. Essa colocação aqui, uma alma não tão cristã, né? Um pouco ele perpetuaria a transgressão de um possuidor e que inevitavelmente seria um resultado se ele não consentisse em abandonar o seu direito pelo eterno. Aqui ele vai dizer que a prescrição é contrário, né, à propriedade, é o elemento contraditório à propriedade. Ele vai dizer que, ou melhor, a prescrição e a propriedade são duas formas do mesmo princípio, mas duas formas que servem para corrigir umas às outras. E a jurisprudência antiga e a moderna não faz o menor dos seus erros ao fingir reconciliá-las. Esse elemento ele coloca como propriedade, sendo que a prescrição e a propriedade estão indo contrário, né? Estão indo contrário ao que deveria ser, né? Enquanto como deveria ser a princípio, né? Para que se chegasse uma melhor sociedade, uma melhor humanidade, a propriedade e a prescrição são os elementos que vão contrário a isso, né? Alguém mais quer falar mais sobre isso, sobre esse ponto aí? Podemos ir à frente? Por mim, sim. Beleza. Ele vai só reforçando, né, o que ele já tinha tratado, né, antes, né, no anterior. Porque como ele faz essa obra científica, ele não pode deixar dúvida, né? Ele não pode deixar margem para ser refutado depois, né? Utilizando aí os termos mais atuais, né? Beleza. Vamos ver aqui. Mas eu acho legal que ele coloca a propriedade no mesmo patamar que a religião, né? Ele diz que a propriedade, assim como a religião, dizem que é infalível, né?
Então, que assim como a religião que existe em todos os lugares, em todos os tempos. Então, se ele diz que a religião é uma farsa, que Deus não existe, ele diz ao mesmo tempo que a propriedade é uma farsa, que a propriedade não existe. Beleza. Aí agora a gente chega no próximo subtítulo aí, trabalho. E o trabalho não tem o poder inerente para apropriar-se da riqueza natural. Mostremos pelas máximas da economia política e do direito, isto é, pelas autoridades reconhecidas pela propriedade, que o trabalho não tem poder inerente para se apropriar da riqueza natural. Isso dá uma discussão boa, já esse primeiro elemento que eu coloco aí. 2. E se admitimos que o trabalho não tem esse poder, somos levados diretamente à igualdade de propriedade, seja qual for o tipo de trabalho, por escasso que seja o produto, ou desigual à capacidade dos trabalhadores. 3. E na ordem da justiça, o trabalho destrói a propriedade. Seguindo o exemplo dos nossos oponentes, e de que não podemos deixar obstáculos no caminho, vamos eliminar a questão sob a luz mais forte possível. Aí ele diz que o Comte, né, diz em seu tratado sobre a propriedade. Aí tem uma citação. A França, considerada uma nação, tem um território próprio. E aqui vai tratar também sobre a França. A França, como uma individualidade, possui território e vai transitando lá sobre a França. Essa primeira que a gente já pode refletir, né? Essa primeira aqui, que é o trabalho não tem o poder inerente para se apropriar da riqueza natural. Aí a gente tem que buscar sobre o que é essa riqueza natural, né? Como que é essa riqueza natural. E aí no meio capitalista, né? Como que o trabalho ele vai se apropriar, como que a riqueza, né, vai ser apropriada. A riqueza que seria natural, a riqueza dos meios de produção, que o trabalhador vai exercer, e ele vai ser apropriado, né? Ele vai ser apropriado por uma parte da sociedade. Ou seja, seria assim, a gente pode refletir que seria como uma parte da sociedade está retirando a riqueza natural de outra parte da sociedade. Né? Sobre isso aí, o que a gente pode refletir, né? Esse primeiro aí que vocês pensam, esse primeiro elemento. Eu acho genial isso que ele fala da nação aí, Rogério. Ele pega a questão da nação como proprietária e aí ele traz à luz a questão da suzerania, né, da vassalagem ali que ocorria na época feudal, onde a Igreja Católica era detentora da propriedade privada. Essa questão da tributação que a gente teve, né, a talha e outras tributações aí em relação à terra, que a terra era a principal forma econômica, né, do feudalismo, e que foi tão contestada pelos liberais, né? Os liberais contestaram tanto isso. E aí, se for pegar os estados-nação, que é a forma como o Proudhon está criticando aí, tem os mesmos elementos utilizados pela monarquia e pela igreja naquele período.
Então, ele utiliza os mesmos argumentos que os liberais usavam contra o domínio da igreja, agora contra o domínio da própria classe burguesa. É genial essa crítica que o Proudhon faz aí sobre a questão da nação sendo proprietária. Do Estado-nação, né? A formação do Estado-nação. E o Estado-nação ele vem se formar depois, né, Alan? Depois, igual você falou aí, primeiro a igreja que ela vai ser possuidora, né, lá no período feudal. No feudalismo, a propriedade era da igreja. A igreja que dominava lá, o Sacro Império Romano-Germânico, né? A formação dos estados-nação foram as uniões da burguesia com a monarquia. Né? A monarquia pegou dinheiro emprestado, pegou apoio econômico, então a monarquia tinha a força política, né? a força religiosa, e a burguesia tinha a força econômica. Eles se juntaram e unificaram os países, né? Na forma de estados-nação. E é isso que vai dar depois. Depois a burguesia vai romper com a monarquia, né? Obviamente. Mas nessa formação dos estados-nação é uma união da burguesia com a monarquia. Depois ele vai tratar sobre a França, né? Que a França, como a gente viu, é um berço, né? De todos os contextos sociais, né? E a França ela vai se dar a partir disso. Mas é bastante interessante esse elemento aí que a gente estava falando mesmo. E quem teve mais força, viu, Rogério? Quem teve mais força aí na questão da propriedade da França, né, do território da França, foi o rei Luís XIV, o rei Sol. Ele pediu pro... Qual que era o cientista teve o nome da nave ali? Esqueci agora. Cassini. Ele pediu para o cientista Cassini fazer a topologia, né? Topografia, né? Quem que é da geografia aí para me dar um momento? É a topografia da França, né? Que ele pediu para o Cassini fazer. Então, é nesse período também, né? A França como Estado-nação, o monarca, o rei Luís XIV, com o apoio da burguesia, que deu início aí a fazer esse mapa da França, saber quantos metros quadrados tinha a França e tudo mais, né? Coisa que até então não era de muito interesse ali, até aquele período. Bem bacana. Foi na França que surgiu isso aí. Está escutando. Até na geografia. Pode falar, Kira. Então, melhor de tudo, que o argumento deles para legitimar a propriedade mudou. Antes era o rei que era o proprietário de tudo. E agora mudou isso. Agora é através da apropriação original. Só que se você vê essas pessoas que têm muita terra, muita propriedade, eles não se apropriaram por apropriação original, eles não foram lá e plantaram algo lá e a partir de agora a terra é deles. Eles fazem isso para alienação do trabalho. Eles têm empresas, pagam uma mixaria para os funcionários dele, com esse dinheiro eles vão lá, compram terra, constroem coisas nisso. Se você for analisar, quem de fato se apropria daquilo lá são os trabalhadores, não é o carinha lá. O carinha lá só está se comportando como parasita. Aí entra também um negócio da herança, que eu acho algo ainda mais arbitrário. Mesmo que esse dono morra,
essa indústria, ou seja, o que quer que for, não vai para os funcionários, vai ser mantido esse status quo, vai para outro parente dessa pessoa, assim mantendo esse império. Exato. A herança também nasce junto com a propriedade privada, né? Nesse mesmo período aí de formação das civilizações na Mesopotâmia. Bom. Bem, aqui ele fala sobre o Conte, né? Esse Conte não é o Conte positivista, tá? É um outro Conte Não, francês. não. Esse aqui é o MCH Conte. É outro. Aí ele vai falando sobre essa questão francesa, né? E vai desenvolvendo a partir desses elementos. Ele vai dizer que ridículo, porque um funcionário pródigo, imprudente é incompetente, vende as posses do Estado, enquanto eu, um ala do Estado, que não tem nenhuma voz consultiva nem deliberativa nos conselhos estaduais. Esse aqui mais está aparecendo a parte quando ele foi ser parlamentar, né? Né, Alan? Parece que é mais nesse contexto, né? Quando ele foi ser deputado na França, né? Não, mas ele foi deputado em 1848, tá? Ele escreveu esse livro aí em 1840. Ele não... 48, então é 8 anos antes, né? Ele não tinha tido essa experiência ainda. É verdade. Espere um momentinho. É verdade, aqui é períodos distintos mesmo. É 48, depois que ele vai estar se candidatando. Então, a gente tem aí já faz 1 hora, a gente começou. Se vocês quiserem dar mais alguns elementos aí nessa parte, eu consegui fazer a leitura mais ou menos até aqui. Se quiser dar mais alguma coisa de elementos aqui, né? A gente vai concluindo. A gente tem que ver também quando que a gente vai ter a próxima reunião, né? Para continuar até estudando. Eu acho que daqui 3 semanas, né? Todo mundo concordar. Na última reunião a gente tinha falado 2 semanas, mas 2 semanas está muito, muito próximo. Eu acho que umas 3 semanas. A gente fala de 3 em 3 semanas. Aí a gente pode fazer um prosseguimento. Aí aqui a gente fica essa parte aqui. Se vocês quiserem concluir mais alguma coisa a mais, nessa parte aqui, nessa parte que eu não cheguei a ver, não. Eu acho que essa questão do trabalho e propriedade pode ficar para o próximo encontro, então, porque é bastante coisa para a gente discutir. Tem bastante detalhes aí que o Prudão coloca. Saúde? A gente pararia, fica mais ou menos. Pai, ele não vai
Papai. Começa aqui assim, né? Página 90, mais ou menos. Deixa eu tirar aqui, né? Lá para a página 90. A gente dá prosseguimento para daqui 3 semanas. Vou olhar aqui mais ou menos o calendário aqui. E cadê o rapaz que falou que ia aparecer? Esqueci o nome dele, o Jonathan. Bruno, né? O Jonathan? Ele está ocupado lá na casa dele, está ocupado lá com algum serviço na casa dele. Aí eu mandei mensagem aqui para ele, mas ele disse que na próxima ele deve ser que ele pode participar. A gente teve na última também, a gente teve a participação do Thiago, né, que é da biologia. Aí ele falou que ele está ocupado também. Está fazendo curso de pedagogia. Aí ele está muito ocupado para fazer as leituras. Tem o Adilson também, que pode estar participando também. A gente falar com ele, será que ele está participando, a gente vai. Mas, assim, só da gente já fazer essa leitura já é muito, muito significativo, né? Muito proveitoso para a gente. E também está disponibilizando lá para o pessoal, lá está dando uma olhada também, se eles quiserem. Porque vai longe, tem bastante livro ainda para discutir. Vai longe, é muita coisa. Aí a gente, dia 17, né? Essa semana, a outra, lá para o dia 17. Se vocês concordarem, né? Daqui 3 semanas, ainda esse mês, a gente ficaria para o dia 17. Nesse período, assim, de final da noite, no domingo, né? 7 horas. É bom, né? Que a gente não colocar no sábado, porque o sábado, às vezes, a pessoa quer um momento de lazer, né? Durante a semana a pessoa está ocupada e sábado ela quer um momento de lazer, então a gente coloca no domingo. Aí ficaria nesse formato. Essas 3 semanas, assim. Tá, fechou então. Mas vamos ver com o pessoal ali, se eles podem também. Para ter mais gente. Eu coloquei lá no grupo do GEA lá, né? Assim, chamado para o pessoal, se o pessoal quiser participar, né? Quiser lá também, o pessoal de fora, né? A gente tenta conhecer o pessoal para ver como é que o pessoal é. E aí eles entram para participar. Aí, Ala, a gente pode pegar essa gravação, se você disponibilizar ela, a gente pode deixar no canal do GEA lá, entendeu? O pessoal também. E colocar lá no grupo, né? No grupo de estudo e também lançar lá no canal do GEA para o pessoal. Ficaria muito massa também. Fechou? Tá. Beleza, Kira, aí para esse período aí, dia 17, Kira, tranquilo, né?